É no extremo norte do estado de Tocantins que está localizado o território do Bico do Papagaio, fazendo divisa com os estados do Pará e do Maranhão. O ecossistema é uma mata de cocais, uma área de transição entre a floresta amazônica e o cerrado. Ela é repleta de babaçus e está localizada entre os rios Tocantins e Araguaia. Por lá, vivem povos que cuidam da biodiversidade regional. São pessoas que dedicam a vida a preservar e regenerar as matas, o ar, as águas e o solo, como as quebradeiras de coco-babaçu, as comunidades quilombolas, as agricultoras e agricultores familiares e os acampados que lutam pela reforma agrária. A agricultura e o extrativismo são as principais atividades e a sucessão rural uma preocupação. Com o envelhecimento da população rural no Bico do Papagaio e em todo o Brasil, quem vai cuidar do campo? Com essa questão, foi realizada uma pesquisa para saber mais sobre a vida e os sonhos das juventudes rurais da região. Essa pesquisa foi coordenada por uma parceria entre a ONG Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins, a APATO, o GT das Juventudes Rurais, a Rede Bico Agroecológico, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, contando com o apoio financeiro da Miséria. A APATO oferece assessoria técnica para a construção participativa de sistemas produtivos de uso e ocupação do solo, que sejam sustentáveis e agroecológicos. Integra a Rede Bico Agroecológico, uma articulação que promove a agroecologia em 12 municípios do extremo norte do Tocantins. O GT das Juventudes Rurais reúne as demandas organizadas dos coletivos locais para realizar uma luta articulada. A pesquisa envolveu jovens quebradeiras de coco, quilombolas, assentados e assentadas, agricultores e agricultoras familiares e sem terra, além das famílias das jovens e dos jovens, de professores da Escola Família Agrícola e de lideranças de organizações e movimentos sociais para promover o diálogo geracional. 245 jovens em 44 comunidades responderam ao questionário. Qual o perfil dessa juventude? A grande maioria são jovens de 15 a 29 anos. Com relação à cor e raça, a maior parte se declara negra. Em relação ao gênero, havia homens, mulheres e jovens que se reconhecem com outro gênero. A maioria declarou estudar no ciclo da educação básica. Os principais motivos de parar os estudos são a falta de renda, de interesse e o trabalho no campo. As juventudes desejam seguir estudando. Querem ir às universidades e aplicar os conhecimentos no território, mais da metade quer cursar o ensino superior e a maioria destes também quer fazer pós-graduação. E qual é a relação dessa juventude com terra, produção, trabalho e renda? A maioria vem de famílias que trabalham na terra, mas poucos jovens realmente têm terras em seu nome. As condições de trabalho para as juventudes no Bico do Papagaio não são fáceis. Há informalidade, desemprego e trabalho precário. Ainda existe uma desvalorização do papel das pessoas jovens e seu trabalho é considerado apenas ajuda. Essa desvalorização afeta mais as mulheres jovens, que por conta da injusta divisão sexual do trabalho, exercem funções domésticas que são invisibilizadas. A maioria desses jovens está trabalhando no campo, mas participa pouco das decisões sobre o planejamento da produção e da renda das famílias. O maior poder de decisão sobre o planejamento da renda ainda está na mão dos homens, mostrando uma desigualdade de gênero. E os jovens e as jovens estão insatisfeitos com o valor da renda recebida, pouco ou nada em relação ao trabalho executado. Ser jovem do campo é viver muitos desafios. Um deles é o preconceito, discriminações por raça, orientação sexual e por ser do campo estão em lugares que deveriam ser acolhedores, como a própria casa e a escola.
As juventudes têm seu lazer, mas são necessárias políticas públicas e iniciativas da comunidade para promover mais e melhores opções. As juventudes apostam na agroecologia como caminho para produzir no campo, cuidar da natureza e promover saúde e bem-estar para toda a comunidade. Os familiares demonstram receio em relação às mudanças e novas práticas agroecológicas propostas pela moçada e não os deixam aplicar os aprendizados na terra. Precisa haver mais confiança e diálogo entre jovens e adultos. As famílias precisam incentivar as juventudes a realizar seus sonhos. Os jovens e as jovens podem ocupar lugar de protagonismo e estão se organizando de forma coletiva. Acreditam que seus papéis são a participação, a luta pela terra e pela agroecologia. O que faz as juventudes saírem do campo? A falta de renda, de estrutura, de apoio da família e a desvalorização da pequena produção. É preciso reconhecer os conhecimentos e capacidades das juventudes. No entanto, a maioria quer poder ficar no campo e para isso precisa de renda, estudo, trabalho, lazer e também de diálogo, confiança, espaço de decisão e equidade. Afinal, qual é o papel das juventudes? Estudar e prosperar no campo, trabalhar em família e cuidar da terra, ajudar jovens a se organizar, respeitar a diversidade e fortalecer a identidade da comunidade, implementar práticas agroecológicas e muito mais. Quem vai ficar e cuidar do campo? Eu vou. Os jovens. Nós. Eu Vamos. vou. Eu vou. Nós jovens. As jovens. Jovens quebradeiras. Nós jovens quebradeiras. Jovens sem terra. Nós vamos resistir. Nós vamos.